Vamos ver se o som está bom. Bom, gente, bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui, recebendo essa troca de energias, de amor, de paz, de amizade com vocês e com nossos amigos espirituais. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho então, como foi colocado na prece, que nós possamos falar sobre assuntos que venham de encontro às nossas necessidades, que nos tragam paz e tranquilidade. E nós vamos falar exatamente sobre a necessidade de sermos brandos e pacíficos. Então, se vocês conseguem enxergar essa imagem aqui, quando eu estava montando esse material, minha esposa viu, ela perguntou: quem eu sou? Ela perguntou sobre ela, né? Eu sou o leão ou sou a ovelha? Só que ela perguntou dando uma risadinha, porque ela sabe que ela é o leão. Né? Então a gente faz essa brincadeira, né, para começar a falar desse nosso sonho, de que nós possamos todos conviver em paz, em fraternidade, de que nós possamos dominar esse leão que há dentro de nós e fazer com que o nosso lado ovelha prevaleça. E é muito interessante a gente sempre lembrar da necessidade do estudo das obras básicas do Espiritismo, dentre elas o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer os ensinamentos de Jesus sob uma ótica, a ótica do Espiritismo. Quando nós analisamos os ensinamentos de Jesus, há mais de 2000 anos, uma outra cultura, uma outra época, nós precisamos de uma chave que nos permita um entendimento mais amplo, mais claro do que realmente Jesus vinha trazer. E Jesus muitas vezes falava de uma forma cifrada através de parábolas. E o verdadeiro conhecimento muitas vezes estava escondido dentro dessas palavras. O Espiritismo então é uma dessas chaves que nos permitem entender um pouquinho mais o que Jesus vinha trazer com suas passagens, muitas vezes até enigmáticas. E um desses capítulos, que é o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E algumas traduções do Evangelho trazem a bem-aventurança como bem-aventurados os mansos. E quando nós falamos hoje em dia de ser manso, de ser brando, de ser pacífico, muitas vezes isso causa estranheza. Porque ser manso tem muitas vezes uma conotação de ser tolo, de deixar fazer o que querem com a gente. Agora vocês imaginam isso na época de Jesus, mais de 2000 anos atrás, uma época de crueldade, de extrema brutalidade. Né? Não que hoje em dia nós não tenhamos ainda a violência, mas nós conseguimos estabelecer um percurso interessante, né? Que cada dia mais nós vamos cultivando a paz. Então hoje nós temos preocupação com o direito dos mais fracos, né? Das crianças, o direito dos idosos, né? A mulher que muitas vezes foi vilipendiada tem os seus direitos cada vez mais, tenta se garantir. Nós sabemos que nós estamos longe ainda do ideal, mas já começa a se lutar por esses direitos. A gente começa a perceber um movimento na sociedade nos últimos séculos, principalmente nos últimos 2 séculos, de tentar estabelecer mais paz e mais concórdia entre nós. Então quando a gente pensa 2000 anos atrás, Jesus dizendo: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, amai os vossos inimigos, a gente pode imaginar a estranheza que isso causava. Quando a gente lembra que as pessoas procuravam estabelecer as suas necessidades através da violência, da guerra, da força. Então Jesus dizer bem-aventurados os mansos é uma coisa que até hoje a gente tem dificuldade de estranhar. Né? Nós, quando procuramos a solução para os problemas, nós procuramos pessoas que são mais agressivas, né? Que conseguem muitas vezes resolver o problema à força, porque quando a gente não consegue, nós não conseguimos resolver os nossos intentos, às vezes nós recorremos aos mecanismos que resolvem os problemas à força. Mas aí a gente percebe que a própria natureza, Deus, Jesus e a espiritualidade tem uma imensa paciência com a vida e conosco, no sentido de esperar que a vida siga o seu fluxo, que a vida siga o seu ritmo. Então para que a violência? Para que a agressividade? Para que tanta pressa na construção dos nossos objetivos de vida? Né? Então essa questão da mansidão, da brandura é premente na nossa sociedade, na nossa vida, dentro do nosso coração. E esse capítulo foi baseado em 2 passagens das bem-aventuranças. É muito interessante quando a gente começa a lembrar, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração. Só que há 2 passagens que remetem a essa questão da mansidão. Bem-aventurados os que são brandos, ou bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a primeira coisa interessante que a gente nota, das bem-aventuranças, parece que essa é aquela que se repete. É como se Jesus estivesse dando um recado de que isso é tão importante, de sermos mansos, de sermos pacíficos, e Jesus teve que ressaltar, olha gente, precisamos ser mansos. Daqui a pouco ele vem nas bem-aventuranças e fala, nós precisamos ser pacíficos. Né? Esclarecer essa necessidade. Então quando Jesus vem nos trazer aqui, bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra, é interessante que ele provavelmente já estava fazendo a ligação com o assunto que nós trabalhamos muito hoje em dia, que é a passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então nós sabemos que nós passamos no nosso processo evolutivo, que dura milhões de anos, nós começamos lá nos mundos primitivos, passamos para os mundos de provas e expiação, e mundos regeneradores, os mundos regenerados, os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes. E nós estamos exatamente no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, dentro de nós, e não no outro, não no próximo. Não vamos pensar que é no próximo, é dentro de nós mesmos. Mas nós estamos, como nós dissemos, mudando gradualmente, segundo o nosso ritmo. O mundo está mudando. E nós estamos então num processo de mudança para um mundo de regeneração, onde existe mais equilíbrio entre o mal e o bem que existe dentro de nós, com um desejo maior de fazer o bem. Então, quando Jesus dizia que os mansos herdarão a terra, Jesus está falando exatamente dessa necessidade de que, para que o mundo seja um mundo regenerado, um dos fatores importantes é sermos mansos de coração, sermos mansos em espírito. Porque como é que nós vamos lidar com essa agressividade, com essa violência toda, se nós não cultivarmos a mansidão dentro de nós? Às vezes nós reclamamos que o mundo está tão violento, mas será que nós não guardamos ainda a violência dentro de nós? Se não for através de gestos e atitudes, através de palavras, ou através de sentimentos, através de pensamentos? Por isso, essa necessidade de sermos mansos. Então aqueles espíritos que aprenderem, ou pelo menos fizerem esforços de melhorar em si mesmos, de sermos mais calmos, pacientes, mais dóceis, mais afáveis, teremos a possibilidade de continuar o nosso processo evolutivo aqui no planeta Terra, em um mundo de regeneração, caminhando a regeneração. Aqueles de nós que insistirmos na agressividade, no ódio, na violência, na cólera, na raiva, seremos convidados a continuar também o nosso processo evolutivo, porque a misericórdia divina é infinita, mas nós continuaremos o nosso processo evolutivo em mundos mais atrasados, de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, onde nós poderemos contribuir com a nossa inteligência que nós adquirimos até agora, contribuindo para a evolução desses mundos mais atrasados. Então a gente já começa a perceber que se nós queremos um mundo de mais paz, é preciso que a gente construa a paz, em primeiro lugar, dentro de nós. Depois vem a segunda passagem, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, que a gente vai comentar em mais detalhes um pouco mais à frente, mas algumas traduções, talvez a maioria das traduções, traz essa passagem como bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E isso faz toda a diferença, porque ser pacífico, na maioria das vezes, é uma atitude passiva. Eu sou pacífico, eu não faço mal a ninguém, mas também muitas vezes eu não faço bem. Ser pacificador é uma virtude, é uma virtude ativa. Então eu tomo o processo de trazer paz. E não é, a gente pensa às vezes em ser um pacificador como alguém que vai nas ruas, numa passeata, lutar pelos direitos humanos. Eu posso ser um pacificador na minha casa. Eu posso ser um pai, uma mãe pacificador, um filho, uma filha pacificador. Eu posso ser um chefe, um funcionário no ambiente de trabalho pacificador. Então em todos os lugares nós temos essa oportunidade de pacificar, de tentar trazer a paz. Mas é o que a gente vai comentar um pouco daqui a pouquinho. E como a gente estava comentando, o Evangelho vem nos dizer que é como se Jesus quisesse dizer que ser manso e ser pacífico é quase uma lei, é quase uma obrigação. E é mesmo, no sentido de que Jesus vem trazer essas duas bem-aventuranças. E ele começa descrevendo então alguns aspectos, Então a gente vai discutir então a mansidão e a paz. Mas como ser manso, como ser pacífico? Então um desses aspectos é o desenvolvimento da afabilidade e da doçura. E o Evangelho segundo o Espiritismo coloca que o amor gera a benevolência, que nos traz a afabilidade e a doçura.
mostrando para a gente que isso é um processo de construção. Então, para que nós possamos ser doces, para que nós possamos ser afáveis, nós precisamos desenvolver benevolência, precisamos aprender a amar o nosso próximo. Só que daí eles trazem uma advertência interessante, que é para nós começarmos a refletir: mas será que realmente eu sou doce? Será que realmente eu sou afável, eu sou amável? Quando nós vamos ao centro espírita, quando nós vamos a um templo religioso, nós sentimos as energias diferentes, nós sentimos uma paz maior. E quando a gente sai, a gente pega o carro, voltamos ao nosso trânsito, quando voltamos ao ambiente de trabalho, quando voltamos às dificuldades de relacionamento dos nossos lares, será que a gente consegue manter ainda essa calma, essa paciência, essa doçura? Então Allan Kardec traz uma observação interessante, dizendo assim: nem sempre há que fiar nas aparências. Então nem sempre a gente pode acreditar nas aparências. Quantos há cuja fingida bondade, bonomia, não passa de máscara para o exterior, que dissimula as deformidades interiores. Então Allan Kardec vem trazer um alerta de que muitas vezes nós, por fora, parece que estamos pacificados, mas por dentro a gente quer esganar o outro. A pessoa acabou de falar alguma coisa meio atravessada para nós, falou alguma coisa mais que nós não gostamos, vem o sentimento do orgulho. Mas quem é essa pessoa para dizer isso de mim? Quem é essa pessoa para me falar isso? E a gente sorri, aquele sorriso amarelo, às vezes até engole, e isso é bom, já é um progresso, já é um progresso não retrucar, já é um progresso não revidar. Mas a gente engole em seco e por dentro estamos vibrando negatividade. Então é isso que Allan Kardec está colocando. Quantas vezes nós temos essa máscara? Mas sempre que a gente lembra, não colocar isso como uma característica do outro. A gente pensa: realmente, a minha sogra é assim, o meu sogro é assim, o meu genro é assim, a minha nora é assim. Então, vamos pensar que somos nós que carregamos essa máscara, e não porque somos maus, mas porque somos espíritos ainda ignorantes, ainda em evolução, ainda em aprendizado nas nossas vidas. Só que daí ele continua dizendo o seguinte: a essa classe, então, de nós que temos essa máscara, pertencem esses homens de exterior benigno, parecemos bondosos, mas que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo. Então, esse tiranos domésticos a gente pode expandir para o tirano no ambiente de trabalho, o tirano no centro espírita. É quando nós queremos sempre fazer prevalecer a nossa opinião, a nossa vontade, na base da agressividade. Então, quantas vezes nós temos a oportunidade de resolver o problema conversando, mas a gente resolve gritando, tentando impor a nossa palavra, tentando impor a nossa opinião. E aí vem o recado final, que é muito interessante, que quando nós agimos dessa forma, quando nós somos esses tiranos domésticos no nosso ambiente de trabalho, nós nos envaidecemos e podemos dizer: aqui mando e sou obedecido, sem nos ocorrer que poderíamos acrescentar: e sou detestado. A palavra de Allan Kardec. Então, quantas vezes a gente diz assim: aqui quem manda sou eu, a última palavra é minha, e a gente até estufa o peito de orgulho, isso aqui é eu que mando. Só que a gente não para para pensar que talvez a outra pessoa esteja pensando mal da gente, esteja vibrando e enviando energias negativas para nós. Quantas vezes no ambiente de trabalho nós gritamos, nós humilhamos o nosso colega, ou como na posição de chefe, nós tratamos mal os nossos subordinados. Então tudo bem, nós estamos tratando essas pessoas de forma agressiva. A pessoa pode até não falar na hora, mas o que ela está pensando de nós? O que ela está devolvendo para a gente? Então, se nós nos lembrarmos da lei de causa e efeito, que aquilo que nós damos para a vida nos traz de volta, a gente já começa a perceber que a paz e a agressão não são atitudes inteligentes. Porque se é isso que nós damos para a vida, é isso que a gente vai receber de volta para a vida. Se não for agora, vai ser no momento futuro. Em algum momento a vida vai me cobrar aquelas atitudes negativas que eu tive. E não é nem nada metafísico ou esotérico, é uma questão de lógica. Se eu trato mal as pessoas, como é que eu quero que as pessoas me tratem bem? Como é que eu quero que as pessoas pensem bem de mim ou me amem? Então nós precisamos ter essa visão de amor e paz, em primeiro lugar, para que nós não tenhamos o risco de ser tiranos domésticos. Como pais, como avós, como aqueles que são responsáveis pelos jovens, até mesmo um funcionário no meio de trabalho que tem os seus estagiários, os seus subordinados, a gente tem essa grande responsabilidade de educar
através da paz e através do amor. Quantas vezes nós afastamos os nossos filhos, afastamos os nossos netos pela palavra mais dura? Não que nós não possamos ser firmes, né? A gente tem que ser firme nas nossas colocações, no nosso processo educativo, mas nós não precisamos ser agressivos e violentos. Então esse é o primeiro recado desse capítulo, sobre a necessidade de nós sermos doces, sermos amáveis, sermos afáveis. A gente costuma dizer, não, cara, comigo é assim, bateu, levou, né? Não, a gente tem que começar a mudar essa nossa postura de procurar trazer paz sempre que for possível. Um outro assunto abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da mansidão e da paz, é a necessidade da paciência. Então, uma das formas de desenvolvermos a mansidão é através do cultivo da paciência. Então, como é que a gente cultiva a paciência dentro de nós? A paciência, que é essa virtude tão difícil. Então, é difícil a gente ter paciência no trânsito. É difícil a gente ter paciência com aquela pessoa, com aquele filho, com aquele funcionário que você de repente deu uma incumbência e ele não cumpriu. É difícil a gente ter paciência com o nosso cônjuge, que tem hábitos que às vezes a gente não tolera e que a gente está 20 anos juntos e a pessoa não muda, não é? Pode ser às vezes alguma coisa que minha esposa faz que eu não gosto, que ela nunca mudou e que eu tenho impaciência, ou alguma coisa que eu faço que ela não gosta e que ela não consegue ter paciência comigo. Então a gente começa a perceber que a paciência é uma virtude para que nós possamos nos desenvolver. E a vida não tem paciência conosco? Deus, dentro dos processos, das leis cósmicas que regem o universo, tem uma infinita paciência. Estima-se que nosso universo tem em torno de 12 a 13 bilhões de anos, que nosso planeta foi formado há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Quantas encarnações nós já tivemos, quantas existências nós já passamos. Então, quando nós paramos para pensar nisso, a gente percebe como a vida tem paciência conosco, como a vida nos dá cada vez novas e novas oportunidades de nos renovarmos, de nos recriarmos, de mudarmos e aprendermos, de mudarmos o que nós somos. Então, será que nós também não precisamos ser pacientes? Se a vida é paciente conosco, se Jesus foi tão paciente, quando o jovem rico perguntou a Jesus o que ele precisaria para conquistar o reino dos céus, Jesus disse a ele que ele poderia vender tudo que ele tinha e segui-lo. E o jovem não se sentiu confortável com aquela proposta, porque muito apegado ainda, deu as costas e foi embora. Mas Jesus não obrigou aquele homem, não, você tem que me seguir. Não, olha, vou te dar uma opção. Então Jesus teve paciência, porque sabia que não era o momento ainda daquele jovem. E quanta paciência a espiritualidade tem conosco? O nosso mentor, meu mentor deve ter uma paciência comigo. Nossa, está lá o Flávio de novo cometendo os mesmos erros. Mas ele não desiste de mim, continua me acompanhando, continua me intuindo, me ajudando nesse processo. Por isso, Allan Kardec vem falar então da questão da paciência, trazendo uma frase, no mínimo curiosa, que diz, quando ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E quando a gente fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é uma frase que causa muita estranheza às pessoas. O cristianismo, de uma forma geral, o espiritismo, muita gente encara como uma doutrina que louva a dor. Tem gente que acha estranho, fala, nossa, mas parece que o cristianismo e o espiritismo falam muito da dor, com a dor como uma coisa boa, parece que gosta de sofrer. As pessoas analisam dessa forma o cristianismo e o espiritismo. Parece que são pessoas que gostam de sofrer. Mas não é isso, muito pelo contrário. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então a promessa de Jesus é de vida em abundância, não de dor e de sofrimento. Por isso, toda dor, todo sofrimento tem data e hora para acabar. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser no final da sua vida, pode ser daqui a algumas encarnações, mas tem data e hora para acabar. Depende de nós acelerarmos isso através da nossa mudança, de nós corrigirmos a causa do efeito que hoje é a dor. Causas como orgulho, o excesso de apego ao materialismo, ou a raiva e a cólera, que são os assuntos que a gente está trabalhando hoje. E a dor é tão importante que a dor é um mecanismo que existe no nosso corpo físico. Existe uma doença na qual as pessoas não sentem dor. Então, quando a gente fala disso, tem gente que fala, nossa, eu queria ter essa doença. A pessoa não sente dor, que coisa maravilhosa, não tem mais dor de cabeça, não tem mais enxaqueca, não tem mais dor nas costas.
Mas muito pelo contrário, essa doença é terrível. Por quê? As pessoas, é uma doença rara, né? Mas as pessoas que não sentem dor só percebem que estão com alguma doença, com alguma enfermidade, que até, às vezes até fraturaram um osso, trincaram um osso, só percebem isso quando a doença ou a enfermidade já está avançada. Então olha que coisa terrível. Inclusive as pessoas que têm essa doença morrem mais cedo. Por quê? Porque às vezes elas contraem uma infecção e só percebem quando a infecção está avançada, né? Ou doenças mais graves. Então para que serve a doença no nosso corpo físico? A doença é um mecanismo maravilhoso, a dor é um mecanismo maravilhoso de aviso. Olha, tem alguma coisa errada, vá procurar um médico. É para isso que serve a doença, para avisar que alguma coisa não vai bem. Nós estamos aqui sentados nas cadeiras, né? Aí daqui a pouquinho a gente começa, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro. Por quê? É um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo. É engraçado, mas se nós ficássemos 1, 2 horas sentados sem nos mexer, ali no nosso bumbum, a nossa pele e os nossos músculos ficariam machucados. Então olha que mecanismo sábio da natureza de fazer com que a gente se mexa para que a gente possa aliviar um pouquinho a tensão dos músculos e da pele. Então são exemplos de que a dor é esse mecanismo para avisar que alguma coisa não vai bem. E nas questões, nas dores emocionais, nas dores psicológicas, isso também acontece. Então a tristeza da depressão, aquele conflito que a ansiedade traz para dentro da gente, as fobias, os pânicos, são as dores emocionais que nos avisam que algo não está bem lá dentro do nosso coração e que a gente precisa tratar. Quantas vezes nós passamos anos com certos comportamentos e só mudamos quando vem a ansiedade e a depressão? Aí a ansiedade e a depressão nos leva a buscar um psicólogo, que é muito importante. Nos casos mais complicados, procurar um psiquiatra e tomar um remédio. Muitas vezes também é muito importante, né? Às vezes a gente pensa que só o tratamento espiritual resolve, mas nós temos o corpo físico e temos o corpo espiritual. E o próprio Chico, quando tinha as suas dificuldades, né, o Arigó ele se propunha a fazer cirurgia espiritual no Chico. O Chico dizia: não, mas os médicos da Terra foram formados para isso, meu amigo, eu preciso recorrer a eles. Então o Chico tinha essa bondade, essa caridade de usar a medicina da Terra também. E nós também temos que recorrer. Então nós precisamos, se tivermos a necessidade, recorrer ao psiquiatra, tomar o remédio, recorrer ao psicólogo. Mas quantas vezes, depois que a gente tomou o remédio, depois que nós fomos no psicólogo e os problemas persistem, só aí alguém fala para a gente, né, talvez intuído pelo mentor espiritual: escuta, por que você não procura no centro espírita? Aí a gente vai no centro espírita, começamos a receber a terapia dos passes, a terapia do Evangelho, e só aí a gente começa a ver uma melhora mais significativa. Mas olha que primeiro precisou aparecer a dor da ansiedade e da depressão para a gente finalmente procurar ajuda e procurar uma terapia que vá no fundo da nossa alma mesmo. Não uma terapia externa, paliativa, mas uma terapia que mexe com a gente, com os nossos valores e faz a gente buscar a causa que gerou a dor que a gente sente hoje. Então tudo isso para a gente falar o quê? Que a dor é uma bênção. Então não é questão de fazer uma apologia da dor, mas perceber que a dor um dia acaba e que nós temos a obrigação de dispor de todos os mecanismos possíveis para acabar com a dor. Né? Acho que eu já falei aqui uma vez, mas o Dr. José Antônio, que trabalha lá no nosso centro, na nossa casa espírita, ele diz: que bom que nós podemos expiar os nossos erros com anestesia. Quer dizer, que bom que hoje a gente tem, nós passamos, vamos expiar as nossas dificuldades, os nossos erros do passado, mas a gente tem anestesia. Então nós temos assim a obrigação de trazer alívio para as nossas dores. Mas que nós possamos, toda vez que sentimos as dores do corpo ou as dores da alma, perguntar: o que essa dor está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com essa dor? E no que ela pode me tornar melhor? Isso muda toda a perspectiva, porque eu deixo de lado a revolta e passo agora para a resignação e entender que aquilo é necessário para mim. Mas continuando a busca pelo alívio daquelas dificuldades. Então a gente tem que pensar nessa questão. Ainda no capítulo da paciência, Allan Kardec fala da caridade, que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Então olha só que interessante. Que nós sermos caridosos é uma forma de sermos calmos, de sermos tranquilos, porque você para um pouquinho da sua correria do dia a dia para ajudar aquele que precisa. E o Divaldo Franco ele falou uma coisa muito interessante sobre a esmola. Ele diz assim:
que às vezes a gente não percebe, mas quando você dá esmola, dá uma esmola para um necessitado, parece que você está dando só uma moeda, né? E às vezes a gente dá moeda, abre a janela do carro, dá moeda e vai embora. Mas esse ato de você dar uma moeda, muitas vezes fez a diferença para aquela pessoa que não estava recebendo nada, não deixa de ser uma forma de carinho, né? E o Divaldo fala assim, quantas vezes você dá uma ajuda para uma pessoa, e os espíritos que estão acompanhando aquele morador de rua, aquela pessoa necessitada, vibram por você, falam que bom que essa pessoa ajudou. Não que você vai começar agora a fazer as coisas por interesse, né? Agora eu vou ajudar o próximo, porque daí vamos orar por mim, não é isso, né? Mas para mostrar que quando você ajuda, por mais simples e modesta que seja a ajuda, ela é importante. Só que Allan Kardec veio nos esclarecer que existe um outro tipo de caridade, mais difícil, mas muito mais importante, que é uma caridade muito mais penosa e muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então olha só, perdoar é uma das maiores caridades que nós podemos fazer. É um exemplo de paz e mansidão do nosso coração. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos guardando o quê? A mágoa, o ressentimento, nós estamos desejando o mal a outra pessoa. E o que é esse desejar o mal, se não uma agressão, se não uma violência? Por isso, quando nós não conseguimos perdoar, nós não estamos sendo brandos, nem estamos sendo pacíficos. E tem uma história, né, que dizem que, a história da galinha e do porco, que a galinha ela está envolvida e o porco ele está comprometido. Sabe por quê? Porque a galinha ela dá o ovo, nos alimenta. Agora o porco ele dá o bacon, então ele tem que tirar da própria carne. Então essa brincadeira que a gente faz de que fazer a caridade na forma do perdão, perdoar, é tirar da própria carne, é tirar de dentro do seu orgulho, de dentro de você, essa pedra de tropeço que evita que você cresça, que você aprenda. A gente fica guardando aquela mágoa, aquela tristeza dentro do nosso coração. Então quando você perdoa, você se liberta. A primeira pessoa a ganhar com o perdão é você mesmo. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos algemados àquele que nos prejudicou, àquele que nos fez mal. Quando nós perdoamos de coração, é como se nós rompêssemos então esses grilhões e disséssemos: meu irmão, siga o seu caminho em paz, que eu vou também procurar seguir o meu caminho em paz. E aí você vai procurar fazer prece por aquela pessoa. Se você não puder ainda olhar olho nos olhos, se você não puder ainda abraçar, não puder ainda cumprimentar, ainda tiver essas dificuldades, pelo menos perdoe no sentido de não desejar mais o mal e, se possível, faça uma prece diária por aquela pessoa de quem você guarda mágoa. É um começo do processo de libertação através do perdão. Outro assunto interessante, também que a gente tem bastante dificuldade de interiorizar, que é a obediência e a resignação. Então são também características do espírito que está começando a desenvolver a mansidão e a paz dentro de si. Então o Evangelho traz o seguinte ensinamento para a gente, que a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes muito ativas. Então olha só, eles colocam que a obediência e a resignação são virtudes ativas. Então ser obediente ou ser resignado não é ser passivo. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A pessoa que é obediente, a pessoa que é resignada, não tem força de vontade, é uma pessoa fraca. É isso que muitas vezes se coloca. Mas a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Novamente, Allan Kardec fazendo a questão de enfatizar que são virtudes ativas. Então, o que é o consentimento da razão? O que a obediência é o consentimento da razão? Significa quando nós estamos prontos para obedecer o que a vida traz para a gente, mas usando a nossa razão. Eu obedeço, mas eu reflito porque eu estou obedecendo. Nós sabemos, por exemplo, que as leis de Deus estão escritas na natureza. Então, quando eu vou obedecer, eu começo a fazer reflexão. Será que essa lei faz sentido? Então,
a lei me convida a amar ao próximo como a mim mesmo. Faz sentido amar o próximo como a mim mesmo? Sim, faz todo sentido. E por que é importante usarmos a razão? Porque o Espiritismo nos convida a usarmos a razão, para que nós não caiamos em sofismas, né, em ideias errôneas, que nós julgamos serem ideias claras, ideias corretas. Então a gente começa a refletir, e quando nós refletimos e sabemos o que está acontecendo, a gente obedece com uma razão. Então, por que eu estou obedecendo? Obedecendo porque isso é correto a ser feito, porque isso é ético, porque isso me faz bem, porque estarei fazendo bem ao meu próximo e ao meu semelhante. Então essa é a ideia de sermos obedientes, de obedecer utilizando a razão. Eu obedeço, mas eu penso, reflito sobre o que eu estou fazendo. Quantas maldades e quantos erros nós cometemos em nós mesmos, em outras existências, quantas maldades nós fazemos em nome da religião, porque obedecemos de forma cega. Então obedecemos a alguém que nos disse algo que julgamos ser o correto, e com isso prejudicamos e fizemos o mal. O que são as guerras, senão a obediência cega aos comandantes, né? Em momentos em que tiramos a vida do nosso próximo, porque estamos obedecendo. Então essas são essas reflexões que a gente tem que fazer, que nós temos que obedecer ao que a vida nos traz, mas refletindo, pensando. E o Espiritismo é um rico acervo de reflexões acerca dessa questão de o que é a vida, como é a vida espiritual, qual a relação do nosso mundo material com o mundo espiritual, para que nós possamos obedecer de uma forma melhor. E a resignação? A resignação é o consentimento do coração. Então, dizer que a resignação é o consentimento do coração significa que nós, agora então, estamos indo para o campo do sentir. Nós sentimos. Significa não nos revoltarmos, não ficarmos desesperados com as dificuldades da vida. Então, por exemplo, estar num leito de hospital, encarando uma doença séria, com paz e com serenidade, é resignação. Agora, quando nós estamos no hospital, revoltados, perguntando por que comigo, por que logo eu, por que não eu, por que não comigo? Nós estamos caindo no desespero. E nós estamos então perdendo a lição que aquela dor, que aquela dificuldade veio nos ensinar. Por isso a importância da resignação. Então a resignação é aceitar o que a vida nos deu e perguntar o que a vida está querendo nos ensinar. Esse é o processo de resignação. Então a resignação não é aceitar tudo e não lutar. Muito pelo contrário, resignação é aceitar a dificuldade que a vida nos trouxe, lutando para que eu possa sair daquele problema. E novamente, ser resignado nos traz mais paz e mais serenidade para enfrentar o problema. Quando nós estamos revoltados, é como um lago turvo que a gente não enxerga o fundo. A gente não consegue enxergar a solução que muitas vezes está ali à nossa frente. Quando nós nos resignamos, falamos, tudo bem Deus, tudo bem meu Pai, eu vou aceitar essa dificuldade e vou tentar aprender alguma coisa com ela. Aí você acalma, faz uma prece, medita. Nesse momento que você abre o seu campo vibratório para que os espíritos amigos possam nos ajudar, nos intuir e te mostrar um caminho para a solução dos seus problemas. Não que a solução vai ser rápida, ele vai te indicar muitas vezes solução, que é a solução que você precisa, que é uma solução que às vezes vai levar anos. Mas toda caminhada começa com o primeiro passo, e é ali que a gente começa então a desenvolver o nosso processo, o nosso resgate. Então, está vendo a importância da resignação? Então, a obediência e a resignação não são conceitos abstratos, são ideias, são virtudes ativas que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas para desenvolvermos essa paz para a tomada de decisão das nossas vivências diárias. Então, ser obediente e ser resignado é uma atitude inteligente. E sobre a questão, então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a gente estava comentando no começo, né, que ser pacificador é diferente de ser pacífico, né? Porque eu posso ser pacífico porque eu não faço mal a ninguém, mas eu também não faço bem. Ser pacificador significa assumir as rédeas da sua vida e procurar a todo momento, no limite das nossas forças, como nos convida o Espiritismo, a fazermos o bem, a pacificarmos os corações
O nosso coração em primeiro lugar e os corações daqueles que estão ao nosso redor. E nada melhor a gente entender um pouquinho sobre como ser um pacificador do que buscar alguns exemplos. Então eu vou comentar agora com a gente aqui um pouquinho alguns exemplos de grandes pacificadores, para que nós possamos nos inspirar. Então, um deles é o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um grande líder espiritual e líder político da Índia no começo do século XX. No começo do século XX, final do século XIX, a Índia era uma colônia da coroa britânica, era uma colônia da Inglaterra, como o Brasil foi uma colônia de Portugal. E Mahatma Gandhi, no começo do século XX, conseguiu uma proeza fantástica. Mahatma conseguiu a libertação da Índia da dominação inglesa, sem guerra, sem violência, sem derramamento de sangue, simplesmente através de movimentos pacíficos. Quando nós lembramos dos movimentos de libertação de muitos países, muitos desses movimentos eram através de guerra e muita dor. E Mahatma Gandhi conseguiu libertar a Índia através da paz. Conta-se, por exemplo, que uma certa vez Mahatma estava andando pelas ruas e um soldado o agrediu, por ele ser de uma raça diferente. Então o soldado deu um soco no Mahatma caiu no chão, Gandhi caiu no chão, com muito esforço se levantou. O soldado deu outro soco no Mahatma, no Gandhi caiu, com muito esforço, levantou-se novamente. E o soldado perguntou a Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde assim? E o Gandhi respondeu: esse homem que está nesse crucifixo aí no seu pescoço. Então, segundo relata a história, o soldado, o impacto emocional, a autoridade moral de Gandhi era tamanha que esse soldado começou a chorar, porque ele caiu em si e percebeu que ele estava com o crucifixo de Jesus, que foi o símbolo da paz e da mansidão, e ele estava sendo cruel e violento naquele momento. E aí eu vou deixar para vocês uma tarefinha, que é assistir um filme chamado Gandhi. Então, o nome do filme é esse, Gandhi. É um filme de 3 horas, que conta a história de Mahatma Gandhi. Nossa, 3 horas é muito, né? Mas para quem vai no cinema assistir Vingadores, assiste 3 horas, né? Então assistir o Gandhi também pode, a gente consegue, né? E é um filme que está disponível, se não me engano, está disponível no YouTube, você pode acessar e assistir de graça. É um filme que conta a vida de Gandhi, um filme muito interessante, porque nos mostra todas as dores e humilhações que ele sofreu e como ele foi paciente. Olha, ele não teria aguentado 1/10 do que Gandhi aguentou. É demais, então é inspirador mesmo a gente ver como nós estamos longe ainda, mas como nós podemos usar essas pessoas como exemplo. E eu vou dar um spoilerzinho do filme, só para motivar vocês a assistirem. Existe um momento em que Mahatma Gandhi e centenas de indianos estão na frente de uma fábrica fazendo um protesto, né? Porque a fábrica tem alguma dificuldade, agora eu não me lembro, faz tempo que eu assisti, mas tem alguma dificuldade lá que estava ocorrendo, e esses indianos estão fazendo protesto em frente à fábrica. Então, imagina, começa no século XX, eram dominados ainda pelos ingleses, o exército inglês mandou os soldados montados a cavalo para acabarem com aquela manifestação. Então, quando os manifestantes viram os policiais chegando a cavalo, ficaram desesperados e tiveram a intenção de fugir. Só que alguém teve a ideia de fazer o seguinte: alguém disse, olha, se nós nos deitarmos no chão, os cavalos não passam em cima de pessoas deitadas. Então, olha essa frieza que eles tiveram, né? Deitaram-se no chão, todos os manifestantes, os cavalos pararam, refugaram, não foram à frente, e ficou-se ali um momento de tensão durante alguns minutos, até que a polícia viu que não ia conseguir cumprir o seu intento, a polícia desistiu e foram embora. Os manifestantes se levantaram e começaram a gritar, comemorando. Então, olha só, eles podiam enfrentar aqueles policiais através, usando pedras, facas, né, pau, pedaços de pau, etc., para partir para o confronto. Mas eles conseguiram controlar a sua agressividade, a sua violência, e através de um movimento pacífico, evitaram o confronto e levaram a paz. Então esses e vários outros exemplos do filme contam a história de Gandhi, mostrando o grande pacifista que ele foi. Então Gandhi teve a sua vida inteira oportunidades de cultivar a paz, e foi o que efetivamente ele fez. Tem um outro exemplo, que é do Nelson Mandela. Então Nelson Mandela foi presidente da África do Sul, mas antes disso, quando jovem, Nelson Mandela protestava contra o Apartheid. O Apartheid foi aquele grande movimento de separação entre negros e brancos na África do Sul nos anos 80. E Nelson Mandela protestava contra o Apartheid. Exatamente por ser contra, ele foi preso.
E Nelson Mandela ficou 27 anos preso, numa cela mais baixa do que ele, então ele tinha que ficar baixado, assim, ele ficava a maior parte do tempo sentado, e quando ele ficava em pé, ele não conseguia levantar a sua cabeça, porque a cela era mais baixa do que ele. E ele ficou 27 anos preso nessa cela. Aí na década de 90, quando vieram os movimentos humanitários, esses movimentos conseguiram a libertação, através de pressões internacionais, conseguiram a libertação de Nelson Mandela. Quando Nelson Mandela saiu da prisão, ele candidatou-se à presidência, venceu as eleições e, ao tornar-se presidente, ficou a grande dúvida: o que Mandela vai fazer agora? Será que ele vai procurar vingança? Será que agora ele vai expulsar os brancos do país e vai deixar o país somente para os afrodescendentes? E, surpreendendo a todos, o Nelson Mandela teve uma atitude extremamente pacificadora. Ele utilizou um grande evento esportivo que ocorreu durante o seu mandato para unificar negros e brancos no seu país. Então, durante o seu mandato, ocorreu na África do Sul o Campeonato Mundial de Rugby. Para quem não se lembra, rugby é aquele futebol que se joga com as mãos. É meio estranho o futebol que se joga com as mãos, né? Mas é o rugby. E esse esporte é muito famoso na África do Sul, nos países da Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia. E a África do Sul nunca tinha ganho o Campeonato Mundial de Rugby, que seria sediado naquele ano na África. Nelson Mandela, então, utilizou aquele campeonato para unificar a população em volta do esporte. Talvez você se lembre que Chico Xavier dizia que ele desencarnaria no dia em que o Brasil inteiro estivesse feliz. E vocês lembram que ano foi esse? Da Copa, né? Então, quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, muito interessante, né? No dia que o Brasil ganhou a Copa, Chico Xavier desencarnou. É como se houvesse toda uma preparação para que ele pudesse desencarnar no dia que o Brasil estivesse muito feliz. Então foi o quê? É o esporte unificando a população, trazendo um pouco de alegria. Embora a gente não possa cair naquela questão do pão e circo, mas nesse momento foi um momento de alegria, que trouxe paz, que trouxe felicidade à nação. Então nessa época, no governo de Nelson Mandela, quando Nelson Mandela então unificou a população em torno daquele campeonato mundial de rugby, ele conseguiu fazer com que no estádio estivessem negros e brancos torcendo juntos por todo o país, assistindo e torcendo pelo seu time. E aí ele deixou outra tarefinha de casa, que quem quiser ver a história, essa história contada através de filme, assista o filme Invictus, que é muito bonito, que vai contar a história então de Nelson Mandela, da sua libertação, da sua eleição como presidente. O grande foco é o campeonato de rugby, mas nesse foco de paz, de pacifismo de Nelson Mandela. Então, para mostrar aqui, o Mandela tinha toda a possibilidade de agora procurar vingança contra aqueles que lhe haviam feito mal. Mas não, ele resolveu retribuir o mal com o bem. Olha que coisa maravilhosa. Quantos de nós, após 27 anos numa prisão, teríamos essa capacidade de perdoar aqueles que nos fizeram mal e conseguir conciliar todo mundo? É algo para a gente parar para pensar, para a gente parar para refletir. Outro caso interessante é de um homem que é o profeta Gentileza. O Gentileza morava no Rio de Janeiro e passou durante 40 anos percorrendo as ruas do Rio, distribuindo flores, mensagens de gentileza. Ali na imagem a gente vê uma dessas colunas dos viadutos. Então o Gentileza, ele escrevia, pintava nesses viadutos mensagens de gentileza. Então tem vários desses no Rio de Janeiro com essas mensagens. Porque ele acreditava que dessa forma ele conseguia contribuir para a paz. Então quantas vezes ele entrou em balsas, ônibus, metrôs, pelas ruas, distribuindo flores, uma palavra amiga, tanto que ele é conhecido como o profeta Gentileza. E dizem que é dele aquela frase que diz que gentileza gera gentileza. Então foi alguém também que, dentro de suas poucas possibilidades, deu uma contribuição, eu acredito, muito valiosa para cultivar a paz, que é o que a gente pode fazer no dia a dia. Então, de repente, a gente não tem muitos recursos, dificuldade em sermos aquela pessoa que estabelece a paz de forma mais ostensiva, mas será que nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, será que a gente não pode fazer esse movimento? Então eu vou aproveitar esse momento aqui para colocar uma música, um videoclipe, de uma música que conta a história do profeta Gentileza, que vocês devem conhecer, mas devem conhecer, que é uma música da Marisa Monte, onde ela vai contar a vida do Gentileza. Nos primeiros segundos ele não tem som mesmo, né?
Evangelho é de verdade, né? O verdadeiro. A profeta pregou o amor à gentileza por mais de 40 anos pelo Brasil. Então, uma mensagem muito bonita de alguém muito simples, mas que com esse gesto conseguiu cultivar esse movimento de paz. Ele disse, né? A vida é uma escola, o mundo é um círculo, amor, palavra que liberta, que já dizia o profeta. E eu gostaria de encerrar então, deixando como último exemplo de alguém pacificador, um exemplo de Jesus. Um exemplo muito prático de algo que aconteceu durante a sua pregação, que é a passagem onde ele salva uma mulher da morte. Então, quando nós lembramos do Evangelho, nós lembramos que em muitos momentos os fariseus tentavam pegar Jesus em contradição para que ele pudesse ser preso, condenado, julgado. E uma dessas contradições foi quando alguns homens muito bravos, muito agressivos, vieram trazendo uma mulher, arrastando uma mulher de forma bastante violenta à presença de Jesus, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. Pois, que tu dizes? Então, quando eles colocam esse questionamento, eles não estavam preocupados no cumprimento das leis, mas estavam preocupados em pegar Jesus em contradição, porque esse tratamento dado ao adultério, que era o apedrejamento, era uma lei que constava no Velho Testamento, uma lei de Moisés, era a lei mosaica. É claro que essa lei valia tanto para homens e para mulheres, mas imagina se os homens sofriam essa punição. Infelizmente só as mulheres é que eram perseguidas. Então o que acontecia nessa situação? Quando eles trouxeram então essa mulher na presença de Jesus e disseram: Mestre, o que tu dizes? Se Jesus respondesse que eles não deveriam apedrejar a mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés e poderia ser preso por isso. Se ele dissesse que eles deveriam apedrejar aquela mulher, ele estaria indo contra tudo que ele vinha pregado até o momento: amar ao próximo como a si mesmo, amar os nossos inimigos, perdoar. Então olha a situação difícil que Jesus se colocou. Jesus então, como pacificador, o que ele fez? Contra o Evangelho, que ele se abaixou perto da próxima mulher e começou a escrever no chão, desenhar no chão com o dedo. E durante isso aí passaram-se alguns segundos. E aqueles homens irritados, perplexos, vendo aquilo, não entenderam: Mestre, o que tu dizes? Perguntaram de novo. Aí Jesus se levanta e diz a famosa frase: aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quanto ao Evangelho, que um a um esses homens retiraram-se, Jesus então abaixa-se novamente e pergunta à mulher: Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Foram embora, mestre. Então nem eu te condeno. Vai embora e não erres mais. Então Jesus foi um grande pacificador. Tem um momento dessa passagem que a gente não presta muita atenção, que é quando os homens chegam irritados e violentos, Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. Esses poucos segundos que Jesus se abaixa é os segundos que aqueles homens precisavam para baixar a sua adrenalina. Então, olha que interessante, como Jesus foi sábio, como Jesus era um grande psicólogo. Ele entendia que eles só receberiam a mensagem: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, se eles preparassem o mínimo no terreno do coração deles. Então, quando ele faz aquilo, ele se abaixa, ele dá uns segundos para que eles se acalmassem. É como dizem para a gente, né? Quando você está nervoso, respire e conte até 10. Então foi o conte até 10 para aqueles homens, para que eles pudessem se acalmar, no mínimo que seja. Então, quando Jesus trouxe a frase: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, eles já estavam mais preparados para entender. Então ficaram, aquela mensagem caiu como uma bomba no coração deles, porque eles perceberam: meu Deus, quem nunca errou? E um a um, então, eles sentiram. Nesse momento, então, Jesus foi um pacificador. E quando ele consola aquela mulher e diz: nem eu te condeno, vai em paz e não erres mais, ele continuou, porque agora ele pacificou o coração daquela mulher. Imagina como ela estava, pensando: meu Deus, sou culpado, o que eu fiz, eu errei. E de repente vem Jesus e diz: eu não te condeno. Jesus, nosso grande mestre, não condenou aquela mulher. Disse que ela seguisse em paz. Então, nós somos convidados a seguir esse exemplo de Jesus, que quando nós encontrarmos dificuldades, problemas, conflitos nos nossos caminhos, nós possamos fazer como o nosso mestre e trazer um pouquinho dessa paz, fazer com que as pessoas se acalmem, respirem, contem até 10,
não tome atitudes precipitadas, levar uma palavra amiga, pacificar mesmo, atuar como pessoas que pacificam o coração do nosso próximo, do nosso semelhante. Então não custa nada, a gente não precisa de dinheiro, não depende da nossa posição social, não depende de estudos. Qualquer um de nós pode levar uma palavra amiga, uma palavra de paz e de conforto àquele que precisa. Se nós queremos que esse nosso mundo seja um mundo melhor, em primeiro lugar, é preciso que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, dentro dessa ideia toda aí de amor, de paz, que nós possamos então seguir em paz nos nossos lares, com o propósito firme de implantar a paz na nossa vida, em casa, no nosso ambiente de trabalho, onde nós formos, nós possamos levar essa luz ainda tímida que a gente tem acesa dentro de nós, para levar paz e amor ao nosso semelhante.